Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 9 de março de 2021, terça-feira. Hoje vamos falar sobre a atualização do TJRJE, vamos falar de política e justiça, porque teve atualização no despacho do processo dos Templários, do senhor Eloy Ferreira, qual é o nome dele? Eloy de Souza Ferreira e mais 12 sócios. Ali teve uma decisão que, na verdade, não é uma decisão, é um saneamento, um pequeno trecho de saneamento do processo, mas que tem uns trechos muito importantes para vocês ficarem cientes do que ali está sendo discutido. Beleza, meus amigos? Sendo assim, já te chamo aqui pro Macavasco. Se inscreva nesse canal aqui, dê seu like neste vídeo, porque se você curtir e estiver bem inteirado do que acontece, compartilhe com teus colegas vascaínos para saber o que está acontecendo nesse processo aí, que é o processo dos Templários, beleza? Sendo assim, dê seu like, toma seu café com a Cruz da Malta, porque já estou querendo abolir a Cruz da Malta de símbolo, não vou entrar nesse meio, apenas para fazer uma provocação, mas vamos lá. Vocês conhecem muito bem que o senhor Eloy de Souza Ferreira, a qual eu já convido para comparecer aqui nesse canal, só estou aguardando para dar uma estabilizada um pouco no processo dele, após a defesa, principalmente do senhor Mussa, para a gente conversar e ter uma longa conversa aqui sobre o processo, o que o motivou e o que ele espera desse processo aqui que ele ajuizou a demanda. O número do processo eu vou ler para vocês pegarem e procurarem lá no TJRJ para vocês mesmos acompanharem. O processo do senhor Eloy de Souza Ferreira e mais 12 sócios tem a numeração que é a seguinte: 00 11 739 30 2021 8 19 0001. Ele está em trâmite, na verdade, na 7ª Vara Cível, a Vara Cível a qual pertence a titularidade à juíza Débora Sarmento, aquela que está julgando a demanda que tem os agravos lá do Levin, do Monteiro, que deu aquela decisão lá em novembro, que permitiu a eleição do dia 14 de novembro. Ela é a juíza preventa, só que ela já se declarou como impedida. Declarando-se como impedida, já tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Ela não vai julgar os processos, então vai pelo regimento para o juiz da vara seguinte, que é o juiz tabelar da 8ª Vara Cível, que é o senhor Paulo Roberto Correia. Abre-se parênteses, já sei que há uma discussão, porque já estão querendo qualificá-lo ou desqualificá-lo de juiz euriquista. Enfim, isso vai ser uma discussão durante o processo. O Vasco já trouxe à tona essa discussão. O próprio juiz já se declarou que não é impedido, que ele vai julgar as demandas. Isso tem lá seu recurso, tem lá seu trâmite normal, é um ponto que vai ser questionado no processo, sim. Beleza? Fecha parênteses para o possível suposto impedimento do juiz Paulo Roberto. Mas, de qualquer forma, hoje ele é o legitimado para julgar esta demanda civil, apresentada por seu Eloy de Souza Ferreira e mais outros tantos sócios, mais 11 sócios, que moveu em face do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o outro réu é o senhor Falcherene Jassos. Beleza? O senhor Eloy pleiteia basicamente um dos pontos que é mais importante para esse vídeo, a nulidade da Assembleia do dia 14, porque ele ali elenca inúmeros vícios. Inclusive a contratação da Eleja, que ela não teria capacidade para ela trazer a lisura que é uma eleição necessária, e está se discutindo sim ali, cadê a tal lista da Eleja, cadê a lista da Eleja, porque até o momento parece que não foi apresentado para ninguém o back-office, o banco de dados, a lista de quem votou, de quem não votou nas eleições do dia 14. E essa guarda deveria ser ou da Eleja ou mesmo do Vasco da Gama. Beleza? Esse aqui é o ponto, é o conteúdo dessa ação, um dos conteúdos dessa ação que importa. Vocês estão lembrados muito bem que no dia 22 de janeiro foi proferida uma decisão judicial. Se não me engano, até a decisão foi na quinta-feira, para dar um tempo pro agravo. Agora me falhou a memória, mas sabe-se que o doutor Paulo Roberto, aceitando os argumentos do Eloy, deu uma decisão, pelo menos, para suspender ali as eleições a posse do Jorge Salgado. Beleza? Em sede de plantão, o Clube de Regata Vasco da Gama, na verdade,
apresenta o recurso cabível, que é o agravo de instrumento, e foi distribuído para a desembargadora de plantão, a qual ela dá o efeito suspensivo, falando o seguinte: olha, não vou entrar aqui no mérito, beleza, da demanda, mas para ela, na cabeça dela, se suspender a posse do presidente do Vasco, pode criar uma vacância de poder no Vasco e pode ser mais prejudicial ao clube do que permitir um suposto presidente ali, tendo em vista que, sim, já tinha uma decisão dos desembargadores legitimando a Assembleia do dia 14. Beleza, foi isso que ela praticamente falou, então ela deferiu a posse do Jorge Salgado e até então é aquele que comanda o Clube de Regata Vasco da Gama. Só que o processo de primeira instância, aquele processo do juiz singular, que é o Dr. Paulo Roberto, ele continuou, ele está indo no seu trâmite. Os andamentos, passo a passo, o trilho dele continua. Ele está em qual fase agora? Aguardando o prazo final para a defesa do senhor Fausto Orene Jassos Omussa apresentar a defesa dele. Só que nisso, ontem ele apresenta um despacho. Eu não vou chamar tecnicamente de despacho saneador, também não chamo tecnicamente um despacho de mero expediente. Ele dá uma saneada, ele fala que, olha só, vamos aguardar aqui um pouco o translídio do processo até para eu decidir alguma outra questão, não. Mas aqui eu vou ler para vocês o despacho, que tem uma frase, tem uma parte ali que eu penso que é muito importante para vocês, beleza? Sendo assim, galera, eu já peço o like de vocês, beleza? A inscrição de vocês no canal, de novo, aqui no Marcada Vasco, porque assim vocês nos ajudam muito. E se esse vídeo for muito importante para vocês, compartilhe aí para abrir a discussão nos seus grupos de Zap, de Telegram, porque assim cada vez mais vascaíno fica ciente do que está acontecendo ao Vasco da Gama, os processos que estão ali no Vasco da Gama. E qualquer porventura, se eu cometer alguma falha, pronto, comentem aí embaixo que eu venho aqui corrigir, beleza? Aqui eu vou abrir aspas para o excelentíssimo juiz de direito, doutor Paulo Roberto Correia, da 8ª Vara Civil da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas. Ainda que a pretensão dos autores não se revista de natureza decisória, estrito sensu, o que fez com que os demandantes lhe dessem caráter destacado e descontextualizado do redecisão proferido em sede de plantão judiciária, entendo que não cabe a este julgador declarar o que restou decidido pela eminente desembargadora prolatora da referida decisão. Não bastasse a redecisão guerreada, como não poderia deixar de ser, limitou-se a apreciar o pedido do efeito suspensivo, e que foi concedido, estando o mérito do recurso interposto sujeito à apreciação iminente do ínclito desembargador relator. Parte do despacho aí, fecha aspas nesse momento aqui. Entenderam? Difícil. Aqui está o juridiquês, hein? Aqui tem juridiquês. Aí ele basicamente está falando o seguinte: olha só, o senhor Eloy, o senhor Vasco, não vem me perguntar o que a desembargadora quis dizer, o que ela deixou de dizer, pedir algo a mais para acrescentar na decisão, não. Agora, no momento, ela decidiu, ela não entra no mérito, ela não entra no objeto da demanda, ela só entendeu que seria por bem manter a posse daquele que ganhou a Assembleia do dia 14, do Jorge Salgado, então por isso hoje ele é quem comanda o Vasco da Gama. Ela só decidiu isso. E esse agravo de instrumento, para você combater se é válido ou não, aquela decisão de suspensão da posse e tudo mais, já está na mão do desembargador Camilo Ruleri para ele processar e decidir. Tanto que o desembargador já abriu prazo para apresentar contrarrazões e tudo mais. É isso, galera. Essa parte, nesse juridiquês bonito, é mais ou menos isso. Olha só, galera, não me pergunta mais sobre isso, não. Já está lá com o desembargador Camilo, agora qualquer elucidação, tudo que você quiser ver explanado nesse ponto é com ele, beleza? Basicamente foi isso o que ele falou nesse ponto, tá? Agora, ao meu ver, vai vir a segunda parte do despacho, que é muito importante, ao meu ver, que ele já dá uma brecha ao que ele entende e uma porradinha no Vasco da Gama para falar o seguinte: ó, me apresenta isto. Vamos lá? Abre aspas novamente aqui para o excelentíssimo senhor juiz de direito de Paulo Roberto Correia, da 8ª Vara Civil da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Ademais, o documento que deverá ser trazido aos autos tem caráter obrigatório na ata da eleição, pois se trata do mapa da votação, sob pena de vulnerar o resultado proclamado, em tese. Ponto. Por derradeiro, mas não menos importante, as custas devidas para a prática dos atos requeridos não foram recolhidas e, se o foram, não foram certificadas. Aqui eu vou começar no final. Essa coisa de custas é a seguinte: no tribunal, qualquer processo judicial, se você não tem gratuidade de justiça, que se te exime de pagar as custas, cada ato do processo, se você quer intimar uma pessoa, tem um valorzinho para você pagar. Se você quer citar uma pessoa, tem um valorzinho para você pagar. Se você quer uma certidão, tem um valorzinho para você pagar. Se você quer apresentar um recurso, tem um valorzinho para você pagar. Tudo tem um valorzinho para você pagar para o tribunal. É isso que ele está falando. Se você quer intimar a igreja, provavelmente recolha aqui as custas aqui certinho e tal. É isso, é esse ponto aqui que ele só está querendo falar aqui. Mas o mais importante é que ele já fala o seguinte: o documento que deverá ser trazido aos autos tem caráter obrigatório na ata da eleição, pois se trata o mapa de votação. Ele fala aqui, todo mundo sabe que o Eloy tá, os advogados, óbvio, o Eloy tá batendo de que tem que ser apresentada a tal da lista da eleição. A verdade da lista da eleição é o documento que você comprova a legalidade e a lisura das eleições. É um banco de dados, não é somente a lista dos sócios, é um banco de dados, um documento que ele foi apresentado, quem se inscreveu no site, quem votou, quem não votou, quem deixou de votar, o horário de votação. Então tem vários pormenores ali que deve estar no banco, porque até agora eu não ouvi, deve estar em banco de dados que a Eleja o fez e deve ter entregue ao Vasco da Gama. E aqui eu estou falando ao Vasco da Gama, na verdade, aí nesse caso seria até o Mussa, porque ele era a única pessoa responsável por essas eleições. Tanto que foi o único que assinou a ata da eleição do dia 14. Então ele é o responsável, ou é o Vasco da Gama, são os dois. Um dos dois tem que ser responsável pela guarda desse banco de dados. E vai entrar numa discussão se a Eleja é responsável ou não, se o prazo já se extinguiu quando ela cumpriu efetivamente com o que foi contratado. Mas o fato é que eu vou entrar aqui, que no mérito dessa frase, para mim, ele falou o seguinte: Vasco da Gama, a obrigação é sua de estar na ata das eleições, ter esse documento. Esse back-office, esse banco de dados, esse disquete, esse peça pendrive, esse, sei lá, esse drive, ou na nuvem, então me dê a senha da nuvem, ou algo assim. Alguma coisa deve estar, ou em papel. Em papel não vai servir para nada, porque você tem que analisar ali os IPs e tudo mais. Uma coisa bem complexa, tecnológica. E ele já fala aqui que é obrigação do Vasco da Gama apresentar essa documentação. Se o Vasco da Gama não apresentar, sob pena de vulnerar o resultado proclamado, ou seja, ele provavelmente vai declarar nula o resultado da Assembleia do dia 14. Se ele vai depois promover uma terceira, se vai declarar legítima a Assembleia do dia 7, vamos aguardar. Mas aqui ele deixou bem claro: ou você me apresenta essa lista da Eleja, ou senão eu declaro nulo. É importante. Qual é o prazo para apresentar isso? Eu não vi a Eleja tendo prazo ainda, sendo intimada para apresentar essa documentação. Ou no processo abre-se para especificar provas, e o Vasco pode apresentar esse documento para substanciar a sua própria defesa, ou senão, ou em algum momento, o juiz pode sim intimar o Vasco que em 48 horas, em 5 dias, ou alguém apresenta esse documento para instruir o processo. Se o Vasco não apresentar, ele é que arca com a consequência, porque o juiz bota numa balança ali, julgando a favor ou desfavorável ao Vasco da Gama se ele não apresentar essa documentação. Ao meu ver, foi isso que o recado que o juiz Paulo Roberto Corrêa deu ao Vasco da Gama nesta frase, importante sempre para o deslinde do processo. Vocês entenderam, meus amigos? Dê seu like. Aqui eu só faço uma questão. Muito está se discutindo essa parada da lista da Eleja, esse back-office, tudo mais. Eu já fiz uma provocação aqui. Para mim, quem tem que ser obrigado a guardar isso, obviamente, para você evitar qualquer discussão, é o Vasco da Gama. Até porque o Vasco da Gama sabia que estava litigiosa essa eleição. Ou seja, tem inúmeros processos movidos pelos seus agentes, então deveria, no mínimo, guardar tudo que for a documentação para apresentar na justiça a legalidade dessa Assembleia. Beleza? A Eleja também, ciente que essa eleição está litigiosa, seria de bom tom guardar também todo esse back-office para um dia ela foi intimada: olha, apresenta aqui, embora não seja minha obrigação, está aqui apresentada. Enfim, mas eu vejo mais como obrigação do Vasco da Gama apresentar isto.
Se ele ainda não foi intimado, pelo amor de Deus, vem apresentar, abre uma aba no seu site oficial, apresente isso e acaba com essa narrativa de que essa eleição não ocorreu. Sem lista, sem back-office, sem nenhum documento, é como se ela não tivesse existido. É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que está sendo muito pleiteada essa cadê a lista de eleitos. E se o Vasco da Gama está querendo acabar com isso, quem tiver lá, já forneça isso ao torcedor. É óbvio, alguns documentos ali confidenciais, como CPF, sei lá, identidade, não vai ser apresentado. Mas a lista de sócios apresenta, toma aqui. A lista dos cadastrados no site da Eleitos, apresenta, toma aqui. Olha o resultado, ó, tantos, não vai abrir os votos de cada um, mas é uma parte da documentação, para pelo menos assim, olha só, para dizer isso aqui eu pude apresentar, para dar legalidade, acabar com essa narrativa, apresenta. Enquanto isso, Vascão, enquanto isso você não vai apresentar, todo mundo vai sugerir que essa eleição do dia 14 realmente foi uma enquete. E é isso que as pessoas estão discutindo. E ao meu ver, peça para o Vasco, numa boa, abre-se essa lista, ó, entrega essa lista, encerra isso. Vocês não estão falando que a eleição já acabou? Então acaba com ela, apresenta a lista, ó, esses foram os sócios que votaram. Enquanto não tiver isso, é plenamente legítima qualquer cobrança, hashtag cadê a lista da eleição. Beleza? Meus amigos, dê seu like aí no vídeo, um abraço e tchau.